Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje eu estou aqui com meu primo, Felipe Melo, PUCiano, economista. O único problema é que ele fez PUC-Rio. Felipe, se apresente. Prazer, meus queridos. É uma honra estar aqui no podcast desse rei, desse grande talento da comunicação que é o Josué. E eu tenho que defender aqui o meu lado, porque eu estudei no berço do Plano Real, né? E isso me ajudou realmente a construir a minha história, construir os meus conceitos, a minha forma de investir. Eu espero compartilhar com vocês aqui algumas coisas muito importantes, ser bem direto ao ponto, para a gente sair com uma nova visão de investimentos hoje. Exato, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ser muito bacana. Eu fiz evidentemente foi uma brincadeira, até porque nós já trabalhamos juntos, né? Adorar investimentos, bons tempos, Isso. quase Tinha 9 anos tudo, atrás aí. sim, e tinha tudo para dar errado e acabou que deu tudo certo, né? A É, prova é que nós estamos aqui hoje. sim, Me- sim. É uma maneira de dar certo também. sim, cara, eu acho que é o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Tudo depende de como você vê os obstáculos que a vida coloca para você, como você recolhe os aprendizados que nós vamos tendo ao longo da nossa jornada. Eu acho que a vida é isso, né, meu? Não É dá para sobre ficar isso. levando briga, mágoas e dores adiante. Até porque tristeza causa câncer, né? É E verdade, é deixa, verdade. Eu acho que a gente tira um bom ensinamento da época, assim. A gente conseguiu processar aquelas notícias e tudo mais e passar o conhecimento, mas foi bacana. Mas a empresa, ela seguiu outros caminhos. Eu tenho bom contato assim com todo mundo até lá hoje. Na verdade, é uma empresa pequena, de 3 pessoas, né? Eu acho que não existe uhum, mais, mas enfim. Mas, pô, acho que um dos grandes presentes que eu tive foi poder conhecer você não tem a menor dúvida. com certeza. E me fala uma coisa, hoje você está trabalhando com automatização de investimentos? Isso, exatamente. Eu sou especialista de inteligência artificial e também eu crio automação nos investimentos. Não só crio, como também eu sou uma ponte entre esses criadores de robôs e os investidores, né? Eu dou mentoria disso, ensino as pessoas a usarem robô de investimento e também tenho uma grande inserção no mercado de criptomoedas. Eu faço parte de comunidades que recebem boas informações, de fora inclusive, de projetos que vão ter um bom crescimento. E hoje a gente veio aqui falar de automação. Como é que você deixa os seus investimentos no piloto automático e fica tranquilo. E me fala uma coisa, e como é que funciona isso? Porque eu conheço o robô, por exemplo, sei lá, você vai fazer um day trade, então existem os robôs para o day trade, mas eu imagino que você não está falando do robô do day trade. Pois o day trade é apenas uma das mil maneiras de você utilizar um robô, né? O que é uma automação de investimentos? Para colocar de um jeito muito simples. Eu acho que a maioria das pessoas que está nos assistindo sabe o que é um trader, né? Trader é aquela Uhum. pessoa ali que, pô, fica na frente do computador e tenta entrar e sair de ativos em bons momentos que vão dar lucro. É basicamente isso. E Isso. o robô, ele é um trader automático. É como se fosse um trader à sua disposição, que tem a estratégia setada na cabeça dele, pronta, e ele não vai sair para ir no banheiro, ele não vai cochilar porque está com sono, ele não vai sair para pegar uma água, Não vai ficar nervoso. não vai ficar nervoso, não vai deixar de seguir a estratégia porque sentiu, porque um anjinho ou então um diabinho bateu e falaram, agora tem que fazer isso. Não. O robô, ele serve justamente para você controlar o seu risco. Tá? E é muito importante, quando se fala de investimentos, você saber qual é o seu risco. E o maior benefício que você tem investindo no robô é justamente ter tempo para fazer outras coisas, né? Aqui eu não vou vender que você vai ficar milionário com robô, tá? Você fica rico com o seu trabalho.
mas você só dá valor de verdade ao seu trabalho quando você está investindo bem o seu dinheiro. Você está aplicando nas melhores alternativas para fazer ele render. E o robô, eu comecei a perceber que ajuda muito nisso. E como é que eu percebi isso, né? Eu percebi porque eu sempre fui muito refém dos fundos, né? De ter um gestor fazendo uma estratégia para mim, eu entrava no fundo lá, por alguma corretora, e eu queria ter mais autonomia e saber realmente em que estratégia eu estava, né? Eu queria ser, de certa forma, o gestor do fundo, né? E aí, quando eu comecei a me conectar com os desenvolvedores robôs, isso já tem mais de 6 anos, eu percebi que a gente realmente pode ter o controle dos investimentos na nossa mão, entender profundamente o que a gente está fazendo. Então, mas me explica uma coisa que não ficou claro para mim ainda. Por exemplo, Vamos lá. hoje, sei lá, vamos supor que agora é 9 horas da manhã. Então eu tenho meu robozinho, eu vou colocar o setup nele, então quando o dólar bater tanto ele vende, quando bater tanto ele compra. Isso, Essa seria uma automação para o day trade, ok? isso. Até aí tá tranquilo, eu já entendi o processo. Mas você Certo. não É bem trabalha simples. nesse processo, correto? Você trabalha nos investimentos de uma maneira geral. É isso que eu entendi? Sim, também. Como eu falei, até voltando a esse ponto, bom ser tocado, o day trade é uma das opções robô, que é a mais comum, porque é a mais Sim. palpável. Inclusive, é a que mais vendem por aí, tá? Mostra aquela tela, assim, do MetaTrader, né? Com aquele lucro Isso. diário, não sei quantos dólares, enfim. Mas robô, quando a gente fala robô, é muito mais que isso. A gente quer um software que faça exatamente o que um assessor de investimentos faria para a gente. Por exemplo, quero montar uma carteira. Há muitos robôs que pegam o saldo que você tem e montam uma carteira adequada ao seu perfil, tá? E aí seguram aqueles ativos pelo tempo que fizer sentido conforme a sua estratégia. Uhum. Outra aplicação, se você gosta de renda fixa, nós temos robôs que ajudam você a escolher as melhores opções de renda fixa. E aí, se você é uma pessoa muito conservadora, que não quer ter risco nenhum de o seu valor nominal ser mais baixo do que entrou, temos essas opções também. E é muito importante a gente saber primeiro qual é o perfil da pessoa. Porque tem gente que vai se incomodar se botar um valor hoje e amanhã ver ele caindo. E tem gente que não Uhum. liga, tem gente que vê o longo prazo, assim como eu, particularmente. Mas o Sim. robô é para todos os públicos. É para desde o conservador ao mais agressivo e desde o mais iniciante até o mais avançado. E me fala uma coisa, então quer dizer que, sei lá, por exemplo, eu tenho 30 mil reais aqui no meu caixa. Isso. Então eu quero montar uma estratégia com ações, fundos e, sei lá, vamos colocar alguns produtos, outros, fundo é renda fixa, mas vamos colocar outros produtos de renda fixa também. Então, o robô, esse robô que você está me falando, ele vai trabalhar na maximização de todos esses produtos na minha carteira? Sim, sim. Ele pode ler tanto ativos que você já tem, como sugerir novos, né? Se você colocar 30 mil, né, sem investir em nada, o robô automaticamente vai selecionar aqueles ativos que são do seu perfil num percentual que faça sentido para os 30 mil. E é bom desmistificar também a ideia de que o robô é só para quem tem um bom dinheiro investido. Não. Com R$ 100 já pode-se usar um robô. Boa. E qual que é a diferença? Por exemplo, nós somos economistas. Sim, Por que, que nós deveríamos ter um robô? Porque, assim, parte-se do princípio que nós, economistas, sabemos o que vai acontecer. De certa forma, não é mentira. sim. Correto? A gente tem mais capacidade de tomar uma decisão boa do que pessoas Sim, que não têm a nossa formação similar. Isso é fato. exato. Então, qual que é o grande lance do robô? O grande lance do robô é você, de uma vez só,
colocar todo o seu conhecimento que interessa para entrar naquele investimento e não se preocupar mais com isso. Porque a gente tem o conhecimento, a gente vai aplicar, mas aplicar o conhecimento requer atenção e requer acompanhar o mercado. Então, o robô permite que a gente sete isso uma vez, sete os nossos alvos, sete a nossa perda máxima e deixe ele lá no piloto automático. Evitando, por exemplo, que a gente fez uma projeção e tal, quer investir, né, em tal ação e tem a pretensão de tal retorno em um ano, né? Mas vai que daqui a 6 meses você está vivendo um momento difícil por algum motivo e num dia assim, num dia um pouco mais emotivo, resolve sair de tal investimento ou se alavancar mais, enfim. O robô é para evitar isso. É para deixar tudo realmente na matemática. Tirar a questão humana. Exatamente. Pois é tirar a questão humana, né? A questão humana na hora de decidir como vai ser, de montar a estratégia, mas uma vez que ligou o robô, virou uma máquina. E aí é uma questão condicional. Continua se isso, não continua se aquilo, e vai obedecer fielmente a estratégia. Entendi. E aí você deixa lá e vai para a praia. Ir para a praia, ficar com quem você ama, faz o que você quiser. E qual que é o custo disso? Vamos lá. O mercado de robôs normalmente funciona da seguinte forma. Há 3 formas de pagamento, que normalmente as 3 estão presentes, ou pelo menos 2. A primeira, paga-se uma adesão para esse robô, porque para instalar esse robô, há um trabalho, né? O robô, até agora, entrando em uma parte um pouco mais técnica, ele é um software que se liga à sua conta na corretora, ou seja, o dinheiro está com você, em nenhum momento a gente pode sacar à vontade, não tem nada disso, e ele se liga à sua conta e vai fazer as operações conforme o que você ordenou. Então, essa adesão, que significa instalar o robô, existe, para quem é da área de dados vai entender o que eu falo de API, né? Que é uma ligação entre um software e outro, que é o software do robô e o software da corretora. Isso tem um custo. O segundo custo é a mensalidade, porque enquanto você está usando o robô, existe uma manutenção desse robô. Uma das coisas mais importantes que eu ensino na mentoria é que nenhum robô é para sempre. Por mais que você sete uma estratégia maravilhosa, você tem que acompanhá-lo o tempo todo, porque o mercado muda. Então, o trabalho da pessoa que administra o robô é justamente atualizar a estratégia. O trabalho de um bom administrador, e não daquele administrador que só vendeu e acabou, né? E a terceira forma de pagamento que tem é pela performance do robô. Paga-se um percentual da performance que você tiver. E é algo assim que é um ganha-ganha, porque mexe com o interesse de ambos os lados. Os dois querem que haja mais rendimento para os dois retirarem os frutos disso. Uhum. E aí, em algumas negociações, né, dependendo do cliente, do volume investido, é possível retirar alguma dessas formas aí de cobrança. E é possível fazer essa programação toda tendo zero noção de programação? Pergunta muito interessante, porque a gente fala de software, a gente fala de programação, e há uma ideia de que pessoas que não gostam disso, ou que não têm afinidade, vão ter Eu até dificuldade com isso, né? gosto, por exemplo. Eu até gosto, mas assim, eu nem sei onde liga um computador. Também tem isso, né? Tem pessoas que gostam, mas pensam, nossa, vai ser muito complicado, eu vou ter que ficar mexendo em software, não sei o quê. Aí que tá. O robô, ele é feito para você também não se preocupar com nenhuma linha de código. O que você tem que se preocupar é qual é o risco que você está disposto. E aí, para ficar mais material, você vai investir X. Quanto desse X você estaria disposto a perder no prazo de 6 meses, de um ano, se a estratégia não for conforme planejado? Em nenhum momento, quando a gente entra em robô, pelo menos os robôs que não são de renda fixa, a gente garante retorno.
normalmente, a possibilidade de perder. E é muito importante setar inicialmente qual é essa perda máxima. Isso que eu te falei agora, e mais outros pequenos dados, como por exemplo, você quer que o robô opere todo dia? Quer que opere mensalmente? Você quer retirar esse dinheiro daqui a quanto tempo? Não quer retirar? Então você basicamente vai responder um questionário e a gente já liga o robô conforme a estratégia que você pensou. Em Ah, nenhum então não faço momento. nada? Oi? Eu não faço nada, eu respondo um questionário, e É. aí esse questionário, assim, sei lá, tô viajando. Esse questionário que eu respondo, automaticamente ele já vai codificando o robô, e aí ele já vai, e aí quando ficar tudo pronto, obviamente, ele já vai disparando as ordens conforme eu falei. Então, sei lá, olha, daqui a 90 dias eu quero solicitar o resgate desse fundo que eu comprei hoje. Então ele monta a operação hoje, daqui a 90 dias ele desmonta a operação e faz o aporte na minha conta? É uma É das formas, isso? sim. Se Nossa, você. eu não preciso fazer. É porque eu imaginei que ia ter que colocar fórmula, colocar alguma coisa, entendeu? Fórmula? Sei lá, meu. É que eu não. Caraca, Não, é que eu falei. É o que eu acabei de falar. Eu nem sei para como liga um computador, entende? Então, quando você estava falando, eu fiquei pensando. E agora você está falando? Eu falei, porra, realmente é fácil. pois é para todo mundo. É aquilo que eu falei no começo da conversa nossa. Né? É desde o mais iniciante até o mais avançado. E aí, o mais avançado vai querer saber mais do que eu estou fazendo no código, e aí eu vou explicar. Por exemplo, qual parâmetro essa estratégia está usando para sair e entrar? Às vezes é um ponto de inflexão, às vezes é o RSI, às vezes são as últimas médias móveis, enfim. Uhum. Isso varia realmente da vontade que cada um vai ter de se interar nisso. E aí, entrando mais no mundo dois tipos de robôs, a gente tem dois, assim, basicamente dois, resumindo para vocês, dois tipos diferentes de robôs, que são os robôs black box e os robôs white box. Os black box são caixas pretas em que você apenas aceita aquilo que o desenvolvedor propôs. E é isso. Você viu o track record dele, você viu o histórico dele, né? Você acha que faz sentido para você o risco, o rendimento, e vai lá e aceita a estratégia. Você não mexe em nada. Inclusive, nem vai ter esse questionário que eu te falei. E tem os white box, que são os que você mexe em tudo. Né? A empresa apenas te disponibilizou a ferramenta. Você faz do seu jeito, claro, com todo apoio. Não é você que vai ter que programar ali e botar no código. E esses são os principais, o Black e o White, e aí ao meio do caminho, que são robôs que você configura apenas parte das coisas. Entendi. E isso que você está falando já tem como dar uma evitada que a automação tome alguma decisão errada com o meu dinheiro, se bem que toda decisão que ela vai tomar, não sei se é uma pergunta idiota, até porque toda decisão que ela for tomar é muito embasada no que eu estou falando. Estou errado? Então, na Exato. verdade, quando eu for preencher o questionário ou criar os parâmetros, eu tenho que saber muito bem o que, que eu estou querendo com aquele dinheiro, porque ela vai tomar a decisão com base no que eu informei. Exatamente, exatamente. Aí a gente conecta, pô, você fez a conexão perfeita, né? Uma vez que a gente respondeu bem aquele questionário, uma vez que a gente sabe bem qual é o nosso apetite ao risco, né? Se a gente é mais conservador, se é mais agressivo, a gente setou essa inteligência artificial, esse robô, a tomar as decisões obedecendo isso. Então, não vai ter surpresa, né? E aí, com isso, a gente evita as decisões ruins, né? E aí, a gente consegue fazer um bom paralelo com investimento sem robô, investimento normal, né? Por exemplo, Uhum. você está num dia mais estressado, está num dia mais ansioso e resolve fazer tal movimentação dos seus investimentos que não condiz com a estratégia que você tem para o seu planejamento de vida e tudo mais, né? E há vários casos assim, né, que a gente pode Uhum. pensar até na nossa rede, né?
pô, histórias incontáveis de pessoas que num dia ansioso saíram de investimento e esse investimento explodiu depois. Ou então, conseguiram um bom lucro em um certo investimento, aquilo ali atendeu o planejamento dela, o certo seria sair, né, realizar pelo menos parte, mas teve ganância, quis ganhar mais, e aí continuou esse investimento. É algo que nunca vai acontecer no robô. Você lembra acho que foi a Magalu, eu não lembro qual era a empresa, que ela cresceu, começou lá embaixo, eu lembro que o pessoal estava comprando 40, compraram no 80, bateu 120, bateu 200 e tinha gente comprado no 40 e não tinha realizado ainda. Depois a empresa devolveu tudo. Você lembra desse caso? Lembro, lembro. E ainda mais a ação que a gente fala, né? A ação tem toda aquela ideia, assim, de que a ação garante o futuro, né? Tem até perfis aí famosos que usam mais ou menos a frase. E aí, você acha que sempre aquilo vai ser a solução de todos os seus problemas, né? E eu, assim, eu não me excluo disso, tá? Eu, nesse meu caminho, eu também tive decisões erradas que me ensinaram e me mostraram que a gente tem que respeitar a nossa estratégia. Uma vez eu fiz 80% em 3 dias, no robô que o plano era fazer só 3%, e eu pensei, caraca, eu vou largar tudo e só fazer isso aqui, né? Eu olhava assim para o meu trabalho normal, assim, eu cheguei a menosprezar, de certa forma, né? E eu, claro, que eu continuei no robô e tomei na cabeça no mês seguinte, né? O que era 80% de lucro se transformou em 20% de perda. Mas faz parte do aprendizado, né? Sim. Você até Se não tocou no fosse assunto isso, que eu ia perguntar se você já tinha tomado uma pauladinha com o robô. olha, essa foi marcante para mim, porque Imagina. tanto que é o primeiro exemplo que eu trago, mas outra quase paulada teria sido traumática para mim, quase paulada. Eu tinha um robô de Ethereum que era conhecido por ser muito estável, muito seguro, né? Ele realmente vinha de 3 anos incríveis. Eita. A proposta era realmente sair de operações arriscadas e sempre em quedas ele se alavancava de uma forma que conseguia ter resultados impressionantes. Enfim, eu consegui duplicar o que eu tinha em cerca de 10 meses que eu estava usando ele. Coisa incrível, Uhum. né? Na moeda, na moeda Ethereum. E isso me deixou muito confiante. Nesses 10 meses todos, quase não teve um drawdown grande. Drawdown é quando a gente vê o valor caindo. E esse robô ele tinha uma peculiaridade. Ele não tinha stop. Stop é a perda máxima. Sim. Isso, isso é um dos parâmetros mais importantes que a gente seta quando vai começar um robô, é o stop. Esse robô, a proposta era não ter stop, porque em todas as quedas ele alavancava mais, e aí qualquer pequena subida, mesmo que não voltasse a queda toda, já era o suficiente para você voltar para o lucro. Só que aí eu vivenciei nessa época um momento muito diferente no mercado. O mercado cripto tem isso, ele tem alguns momentos que fogem o padrão, e no final de 2021 a gente teve o colapso da FTX, que na ocasião era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. Quem imaginar que a segunda maior do mundo ia colapsar, né? E isso teve um efeito nas moedas, claro, que o robô nunca tinha vivenciado. E vamos lá, o que aconteceu, né? Eu estava numa operação, fazendo isso que eu falei para vocês, que a cada queda ele aumentava a exposição, e à medida que ele aumentava essa exposição, o preço de liquidação, que é o preço que zera todo o seu dinheiro, ele vai subindo, né? Ou seja, se descer nesse preço, o robô não consegue mais se alavancar, limite para se alavancar, dado o valor que você tem. Uhum. E foi se aproximando de uma tal forma
em que eu cheguei e eu vi o saldo ao vivo. Você vê o saldo ao vivo, mas você não realiza, né? Chegou uma hora que eu cheguei a estar perdendo, se eu realizasse na hora, 95% do valor que eu tinha. Nossa. E isso, no meu patrimônio total, já era cerca de 30%. Meu dinheiro inteiro da vida, tá? Eu estava, se eu saísse daquela operação, que estava desesperadora, eu perderia 95% de 1/3 do meu dinheiro na vida. E eu sabia que podia ficar pior ainda. Porque se fosse para o preço de liquidação, ia ser 100% e ia ser realizado forçadamente. Uhum. E o desenvolvedor chegou a falar em começar a realizar. Porque 95% ainda era menor que 100%. Ele já vinha dando alguns outros alertas, né? E as pessoas que quisessem poderiam sair. Mas a gente sempre. A última palavra era sempre nossa. Né? E, pô, quando você vê perdendo 60%, 50%, 70%, você ainda tem esperança assim, caraca, não vou arrasar isso tudo só para salvar os 30, 40, né? Vamos continuar aí, pô, funciona tão bem, né? E Eu tô tem. dando risada porque assim, isso acontece e é real isso. É real, né? E você dá risada hoje, mas quando você está vivendo a situação, assim, é muito ruim, mas depois é um negócio engraçado. É muito ruim, porque assim, você vê cada movimento do gráfico fazendo você perder ou ganhar milhares de reais. Sim, Coisa de segundos, tá? sim. E isso atravessou uma madrugada inteira, porque o mercado cripto é 24 horas, né? E eu lembro, assim, eu conversando com outras pessoas que estavam no robô, né? Não tinha condição de dormir. Não tem. Porque, assim, a qualquer hora podia aparecer uma oportunidade para sair num bom momento. Porque, assim, esse 95% que eu tô falando, às vezes ia para 80%, voltava, aí ia para 40%, não sei, enfim. E havia um momento que a gente tinha que decidir realmente se estava na hora de sair ou não. Então, cara, foi uma noite horrorosa. Eu consegui dormir 1 hora, porque não aguentei. Eu apaguei com o celular na mão, na corretora, assim, e acordei, assim, aceleradíssimo para ver quanto estava o valor. E isso continuou quase o dia seguinte inteiro. Até que no fim da tarde, o mercado deu uma pequena aliviada e a minha perda, que estava em 95%, foi para cerca de 20, 25%. E aí, era aquela decisão, pô, dado tudo que eu passei e o risco que poderia ter pela frente, era uma boa decisão. Eu realmente Sim. saí da operação e foi a decisão certa, porque realmente o mercado voltou de novo. Isso que você está contando me lembrou duas ocasiões. Teve uma vez que eu estava, inclusive eu estava fazendo day trade, já faz um bom tempo. E, cara, foi muito louco, porque deu um pau no site lá da corretora que eu queria ter saído da operação e não saiu porque deu erro. Deu E erro, né? aí, o que acontece? Você sabe que você tem que ligar na corretora e você sabe que não é fácil falar em corretora. Falar com a corretora, né? Isso, e ninguém atende, vai. Foi mais de 1 hora nessa brincadeira. Você acredita que eu fui do prejuízo pro gain? Quando o pessoal atendeu, eu falei, mas agora não precisa mais. Que bênção, que bênção. Porque eu já tava. Porque não atingiu o meu stop loss, não estourou a conta, mas assim, o negócio foi lá no vermelho. E eu não saí quando eu tinha. Porque eu ia sair com uma margem bem pequena, mas ia sair. Aí ele bateu minha margem e o papel, buf, despencou. Só que ele despencou, mas não atingiu o limite para zerar minha conta na corretora. Parecido comigo, então. Automaticamente. Oi? Parecido comigo, então. E aí ele. Não Então, e aí chegou ele. ali a degola, entendeu? Isso. E aí ele ficou. E eu lembro que eu ligava na corretora e não atendi, chama, vai. Aí depois que passou tudo isso, aí voltou, o ativo subiu,
passou numa região, deu uma mega folga. Aí eu consegui realizar. Aí depois o cara da corretora me liga. Oi, tava precisando de alguma coisa? Eu falei, então, meu, quando eu tava morrendo, ninguém atendia o telefone. Porque deu erro na saída da primeira operação, que eu ia sair com um lucrinho, passei um calor gigantesco, e aí depois do calor, meu, aí eu falei, agora vai. Mas é engraçado isso. E teve uma outra história também de uma amiga. Cara, essa história foi triste. Essa história não foi legal. Ela entrou em opção, é um risco gigantesco, né? Você entra, opção é A, B, C, não tem o que pensar. É seguir o caminho, acabou, acabou. Foi, não foi, não foi. A menina ganhou muito na opção, só que ela não saiu. Sabe quando fica esperando vir mais? E não veio É mais. ganância. Ela bateu no topo, quando bateu lá no topo, buf, despencou na despenca, ela perdeu o que ela colocou, inclusive. Ai, E o pessoal falava, meu, você tem que ir embora, tem que sair, aproveita que tá voltando e sai. Ah, não, mas vai voltar, mas vai dar certo, vai acontecer. E todo mundo, meu, agora que tá no 0-0, você só tem o que você colocou, sai agora. Não, vai voltar, vai voltar. Que é isso, cara, é a ganância e fica uma... E eu não sei explicar isso. Eu já passei dessa fase, graças a Deus, mas é difícil isso, né? Porque fica aquela coisa da ganância, aquela coisa do vai acontecer, agora vai, e não vai. cara, na hora que a gente está realmente. É muito difícil, porque o investidor, Josué, ele sempre vai ser um otário. Porque você, mesmo que. Porque quando você toma uma decisão ruim, você fala. Quando você perde, você pensa assim, pô, poderia ter ganho se saísse melhor, né? E quando você ganha, você também é otário. Você Podia poderia ter ter ganhado ficado mais mais. tempo e ganhado mais. Então, você pensar no si é uma coisa assim que é uma tortura, cara. A gente realmente tem que ter um, uma meta, um Sim. objetivo, né? E E eu aí, acho. Oi, pode falar. pô, se você quer ter mais, tá muito confiante, cara, faz isso com parte. Sim. Mas você sabe, não querendo falar, olha, somos bons, mas eu acho que um economista ainda é pior nessa área, porque, meu, como você já pelo menos eu, quando eu vou fazer alguma coisa, eu já estudei o mercado antes, eu já estudei o ativo antes, eu já olhei o gráfico antes, eu já olhei tudo antes. Então você já entra com aquele pensamento de economista e é difícil para nós. Você entende o que eu estou falando? Entendo, pra gente que, pô, que tem o domínio no negócio, né? A gente vai achar que é melhor que o robô. A gente vai achar que, nesse caso, não é assim que funciona a estratégia. É a minha vez agora, hein? Eu sou o gênio. Mas cara, porque como a gente já estudou um pouco mais, conhece um pouco mais, então você já entra com uma certa crença de que você sabe. E não necessariamente isso é verdade. Mesmo você sabendo mais que a maioria das pessoas, é fundamental que tenha o planejamento da saída. Porque se não Exato. tiver o planejamento de saída, você está morto. Você acabou de falar um dos mandamentos mais importantes do investidor. Mais importante que a decisão de entrar no ativo é a de sair. Porque é a Sim. saída que vai cravar qual é o seu resultado. Se é lucro, prejuízo, de quanto. Então, quem sabe sair é quem sobrevive no mercado. Certíssimo. Exatamente, exatamente. Você precisa aprender a sair, porque se não aprende a sair, infelizmente vai acabar morrendo. E é difícil pensar na saída, porque todo mundo quer ganhar, ninguém quer É, perder, sabe? E nós temos essa questão natural
do desejo, da ambição, né? Ou de fazer as coisas do acúmulo. Então, é difícil você chegar para o cara que está lá no mercado e falar assim: meu, já deu, chega por hoje. Ainda mais para quem está começando, ainda mais para quem é um cara de porte médio. De repente, o que o cara está ganhando ali em uma semana é o que ele ganhou a vida inteira. E é difícil você falar para o cara: meu, você precisa parar agora, porque isso vai voltar. E uma coisa que também que eu acho que é importante, que aí eu acho que é uma coisa que sela, né, o que a gente está falando sobre nós. O mercado ele é um pouco cíclico, né, meu? Então você já fica ali, você já tem um pouco dessa coisa do cíclico. É importante ter essa coisa da visão macro, da visão econômica, da visão política do Sim. mercado. Quando você vai formar o seu setup, quando você vai formar a sua decisão de operação. Cara, eu acho que você acabou de tocar num ponto muito importante, porque mesmo eu falando aqui, é setar a sua estratégia e ficar tranquilo e tudo mais. Ainda assim, é importante você ter algum acompanhamento do mercado, sim, porque, como eu falei, o mercado muda e pode vir a ser necessário tomar uma decisão de mudança na estratégia. Mas aí, para as pessoas que são mais iniciantes, oferece um serviço que o próprio desenvolvedor vai fazer essa modificação quando tiver uma grande alteração no cenário. Por exemplo, nos robôs de Forex, isso é muito comum. O Forex, para quem não sabe, é o comércio de pares de moedas. Então, você aposta, sei lá, no euro-dólar, né? Você aposta que vai subir ou que vai cair. E aí tem análise técnica do robô e tudo mais. Só que no meio do caminho, a estratégia pode ser alterada porque teve um tarifaço. E aí, Uhum. isso com certeza vai ter uma dinâmica no câmbio muito diferente do que a estratégia planejava. Então, é muito importante no começo você definir se você quer ter alguma autonomia para comprar no mercado ou tu quer realmente deixar tudo nas mãos do desenvolvedor. Entendi. E, cara, é uma coisa muito viva, né? Pô, você tava dizendo também, né, que a gente tem uma cabeça, né, que, pô, que quer sempre ganhar e tudo mais. Eu acho que qualquer pessoa que se dispõe a investir realmente quer ganhar mais, né? Isso não é errado. A gente vive num sistema que realmente tem que buscar a nossa fonte de sustento, de conforto, mas é muito importante saber realmente qual é o objetivo, né? Não é só entrar e ver no que vai dar, né? E existem alternativas, sim, também, para quem não quer sair do investimento, para quem quer deixar o negócio a vida toda, né? Para quem tem muito tempo ainda para deixar aquele investimento, né? Que são os ativos mais seguros, né? Por exemplo, o Bitcoin, dentro da renda variável, né, do mundo variável, é um ativo que eu considero assim, que é quase que só para comprar. Boa parte dele é só você acumular, porque ele realmente é uma fonte de segurança contra as arbitrariedades dos governos, né? Eu também tenho os meus robôs de Bitcoin que aproveitam as oscilações dele para ter um lucro a mais, mas mesmo dentro de uma carteira de robô, você pode ter aquela parte que vai ser para segurar, não se preocupar quando vai sair, e aquela parte aí que vai ser realmente para ter um ganhozinho mais no curto prazo. Entendi. E me fala uma coisa, e como que o pessoal faz para te encontrar, para contratar os serviços, onde te acha, como é que funciona tudo isso? Vamos lá. É muito fácil me achar no Instagram, Melo Felipe M, Melo com dois L's, Felipe M. E eu vou ter o maior prazer pô, de tirar todas as suas dúvidas, de ajudar a identificar qual seria o seu perfil, enfim. É algo que eu faço realmente para quem não sabe nada. Ou se você sabe muito, já parte um ponto à frente. Eu posso disponibilizar o WhatsApp aqui também, pô, se quiser colocar em algum lugar, enfim, O Júlio coloca. coloca, né? Mas eu tô aqui à disposição para conversar mais sobre, para tirar todas as dúvidas. Sou um cara muito tranquilo, muito aberto, sim.
E eu vou ter um maior prazer de mostrar realmente que isso não é um bicho de sete cabeças, não é complicado, não é arriscado, e não tem nada a ver com robô de Pix, tá? Cheirinho, essas coisas são ferramentas assim que deixam você no controle. E você pode sair a hora que você quiser. Entendi. E você dá palestra também desse trabalho. Sim, sim. Eu participo de comunidades que eu palestro sobre automação de investimentos e sobre criptomoedas também. E estou começando aí a postar mais coisa no meu perfil, que passou por um bom tempo como pessoal, e agora eu estou falando mais de investimentos nele, muito por conta de tempo, porque só no boca a boca, só no meu networking, eu já tenho muita demanda. Mas eu quero democratizar isso, levar mais pessoas, e estou começando a divulgar mais lá no Insta, no Melo Felipe M. Lembrando, Melo com dois L's. Maravilha, Felipe. Não, tranquilo. Foi um prazer estar contigo aqui. O tempo passou rapidamente. Caraca, impressionante, é 57. Gente, caraca. Sim. Enfim, mas foi muito bom. Vamos marcar de novo, vamos conversar Com mais. certeza. O programa aqui é nosso, é meu, é seu, é meu. Enfim. E é isso, cara. Acho que você tem muito a acrescentar para nós aqui sobre essa coisa de automação, de cripto. Enfim, tá super convidado para voltar quantas vezes quiser aqui. Gostei, gostei. Agora sim eu me senti em casa. Maravilha, querido. Então é isso. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado também, pessoal, aqui pela oportunidade, o tempo de vocês. E foi um prazer enorme. Gratidão. Abraço, tchau, tchau. Abraço.